Companheiros de jornada, estamos aqui mais uma vez, com muito carinho, para traçarmos nossas diretrizes morais e espirituais. O que buscamos? Em verdade, buscamos a luz que ilumina, a perene luz, para que nossas sombras espirituais e morais possam sofrer este atrito e se iluminarem diante das propostas reformadoras da vida. Por isso, hoje vamos falar de mais um capítulo que foi trazido pelas mãos do Divaldo, capítulo este descrito pela nossa irmã Amélia Rodrigues no livro Há Flores no Caminho. Ela nos fala desta luz imortal, imperecível, chamada perene luz. E a luz nada mais é do que o fulcro, onde tudo emerge, o calor e a vida. Somos luzes. É o centro por onde tudo converge, as atenções e os interesses de todos. Se nós aqui percebermos, ficarmos atentos, vamos ver que os insetos atraídos pela sua claridade aturdem-se. E se a chama está crepitante nela, ardem, dominados pela sua pujança e vigor. As mariposas também acercam-se da flama tremeluzente e nela perecem. Outros animais e o próprio homem, fixados no seu fulgor, encadeiam-se, perdem o rumo. Todavia, é a luz que aponta e aclara os caminhos. Nós, seres ainda tão empedernidos, tão obscurecidos, diante da luz, nos enceguecemos. Esta luz que é uma claridade incomparável, esta luz potente, possante, que nos leva a um transtorno, a um desequilíbrio. Esta luz há de vir lentamente, iluminando cada setor, eliminando cada compartimento da nossa estrutura mental, da nossa estrutura psíquica, para que possamos nos acostumar a pouco e pouco a ela, para não ficarmos enceguecidos diante de tantos deslumbramentos. Vamos lembrar o que Jesus nos trouxe na sua frase inesquecível e imortal, quando nos falou: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus nos mostrou que lentamente, a partir do momento que vamos absorver seus ensinamentos, vamos nos iluminando. Esta absorção significa não só o entendimento e a compreensão de suas leis, que são as leis do Pai, que estão em nossa consciência, mas a prática exemplar, pois a prática é que vai nos enaltecer. Como diz o velho ditado, as palavras ficam, mas os exemplos permanecem. Ou seja, as palavras ficam temporariamente, mas a grande permanência são os exemplos. Os exemplos que vamos dignificar a todos que nos acompanham e mesmo aqueles que não nos acompanham.
porque ficarão nos arquétipos mais profundos, para que um dia sejam elaborados e trabalhados por todos. A luz precisa ser fruída com respeito, beneficiando-se com suas dádivas, pois são as leis que ali estão. Não temos que nos precipitar nelas. A precipitação vai nos levar a um momento de embevecimento, de torpor, mas sem a incorporação, sem a devida assimilação, porque é apenas um momento periférico, um momento que se esvai, que se dilui. Não temos que nos precipitar, e sim lentamente degustá-la, fruí-la, pois vai nos trazer uma tradução de sabedoria, quando soubermos utilizar os seus verdadeiros recursos, nos incendiarmos por dentro, no que chamamos de entusiasmo da alma, vivendo-a no calor do ideal superior, no ideal superior que representa, que ela, a luz, representa. E deixamos, então, nos atingir. Ser atingido pela luz sem nos consumirmos. E Jesus, como disse, é a grande e perene luz, imortal, inapagável, em que cada vez mais se superlativará, mediante a prática do seu evangelho de amor que ele nos trouxe. Como nos disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Jesus veio para as sombras das quais ainda estamos perdidos, dos nossos caminhos humanos. E Jesus veio para que jamais voltasse a predominar a treva. A sua trajetória, os seus exemplos, fez-se assinalar por uma inapagável claridade que prossegue e prosseguirá, iluminando os séculos afora. A frase mais significativa, para que possamos seguir esta luz, para que possamos implementá-la em nós, vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus nos diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esta é a lição sábia e verdadeira. Negar a si mesmo, negar os seus valores, as suas crenças estatuídas como leis que não podem ser abordadas, as leis do nosso orgulho, do nosso ego superlativado, as nossas leis que não são as leis do Pai. Temos que abrir mão dessas crenças, desses valores, entendendo-as como leis nefastas criadas pelo nosso espírito egóico, nosso espírito prepotente, arrogante, que não se conjuminam com as leis do Pai. E sabemos o quão é difícil abrir mão desses valores, seguir uma nova estrada, da qual não estamos ainda acostumados, mas que precisamos palmilhá-la. Com as nossas cruzes, o simbolismo da cruz, permanecermos em pé diante dela, que são as cruzes de nossas práticas deformadas do passado e do presente. Precisamos sim, porque elas são e estão de acordo com a largura de nossas espáduas, dos nossos ombros, compatíveis com as nossas necessidades de reforma íntima. A cruz que fincada a terra
mostrando a necessidade da encarnação neste planeta, nesta zona terrena, com a horizontalidade de nossas deficiências. Por isso temos que abrir os braços. Abrir os braços para abraçar o céu. É a cruz, é o madeiro vertical, nos abrindo ao superior, nos abrindo a outras dimensões. Por isso Jesus foi muito claro: tome sua cruz e siga-me. Quantos ainda se encontram enregelados pelos sentimentos negativos ou abandonados ao frio da indiferença? Quantos ainda que não procuraram a porta estreita, apesar que muitos procurarão e não poderão transpô-la? Os ainda despreparados espiritualmente. Mas uma grande maioria, um grande contingente, um grande exército, ainda estão indiferentes a esta luz, pela indiferença, por preferirem, pela zona de conforto que esta porta proporciona, a porta dos prazeres, a porta larga, onde não há esforço, porque já estamos condicionados, já estamos adestrados a esses prazeres que trazemos de encarnações anteriores. Pois bem, em Jesus, estas criaturas já começaram a encontrar e encontrarão o calor, a luz para a restauração das suas forças. Ao ler, ao estudar, ao compreender e depois praticar as leis exaradas, exortadas pelo Mestre, estas criaturas já encontrarão os rasgos de luz, já encontrarão estas réstias que virão consolar estas criaturas na prática do bem. Por isso, muitos sofredores buscavam Jesus e ainda o procuram até agora para o devido aquecimento no seu convívio. O nosso convívio de hoje é com esse espírito magnânimo, esse espírito de verdade, quando passamos a escutá-lo no obe audire, na obediência às leis do Pai, Jesus estará conosco. No entanto, o crime ainda vigente, que urde desgraças inomináveis, a astúcia que se mancomuna com a injustiça, tecendo redes altamente perigosas, a suspeita sistemática, a desconfiança, a falta de fé, os ciúmes de algo que pretendemos sempre obter, mas temendo sempre em perder. Tudo isso conspira contra a paz, a tranquilidade, a serenidade, proporcionando-nos um vazio existencial. O nosso orgulho que degenera os sentimentos nobres, a mesquinhez que perturba, o egoísmo patente, gerador de nossas torpezas morais quando só nos olhamos na visão do eu, dos nossos interesses, em detrimento daqueles que buscam mendigar pelas mãos estendidas uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, ou apenas de saber ouvi-los nas suas dores e nas suas dificuldades. Esses todos não aceitam a luz, não estão acostumados à claridade, pois a claridade verdadeiramente desmanchará as articulações perniciosas em que esses irmãos
estão enxafurdados, estão acostumados. E por isso, descontentes, eles investem contra o rijo, usando de seus meios tenebrosos para trazer muitos irmãos imprudentes na incúria moral para o lado deles e, no fundo, para apagar esta luz que não os interessa ver, para destruir este núcleo gerador. Jesus não passou incólume a tais artimanhas das trevas. Ninguém transitará sem sofrer-lhes a sanha malfazeja, furor, raiva malfazeja. Perseguem que se encontram ainda picados pela inveja venenosa das suas inseguranças, da falta, da textura espiritual, tomados pelo medo, por não acreditarem em si próprios, passam então a invejar aqueles que eles imaginam que estão acima deles, e muitos se encontram acima deles, principalmente Jesus, cuja luz os incomodava. Mordidos então por esta inveja, eles se arremessam contra, dispostos a tudo. Como sabemos, foi esta picada pela inveja venenosa que levou Cristo ao madeiro infamante, para a satisfação de suas baixezas, de seus complexos de inferioridade. Eram os fariseus e os saduceus, que ainda existem em outros corpos, sob outra forma. Atados esses fariseus e saduceus à vilania de suas posições enganosas, tentaram de todas as formas perturbar a luz incandescente e resplandecente de Jesus durante todo o seu ministério luminífero. Dominadores, embora num terreno de pântanos e charcos, num terreno que não lhes dá a segurança, pois a única dominação absoluta é a dominação pelo amor, que solidifica e estrutura o verdadeiro terreno. Mas os chamados pseudo-dominadores, que querem pela posse, pelo controle, por um padrão de poder que eles acreditam que existam dentro deles e que, consequentemente, se iludem, e daí advém a desilusão, esses mesmos investiram e investem em armas em riste, e investiram contra a chamada fragilidade do Mestre, e passaram a odiá-lo, porque não o puderam vencer nem fugir da sua irresistível atração. A luz é irresistível e nos atrai. Nós temos essa imanência com o Pai. Nós temos algo que nos atrai a Ele, porque estamos vinculados a Ele, embora ainda distantes pelas nossas imprevidências morais. Mas Jesus, na sua claridade viva, prosseguiu vencendo etapa a etapa, até nos sórdidos lugares onde se homiziavam, onde se escondiam os chamados famanazes da treva infeliz, aqueles que se intitulavam poderosos famanazes. Não somente corporificando nos homens estará o adversário vil. O adversário vil altamente corporificado. Não é só na carne, não é só nesse estojo carnal que nos constitui, mas também fora dessa jaula, fora deste ergástulo carnal. São grupos de chacais emocionais,
procurando suas vítimas pelas leis da afinidade e da sintonia, esses mesmos que padecem esta sanha voluptuosa do ódio, para que estas criaturas dominadas pelo processo obsessivo estejam ligados, vinculados a esses irmãos, ainda na ignorância, os endividados morais, aqueles que fugiram das leis maiores nas vidas anteriores, mas nunca se evadiram e não se evadirão enquanto permanecerem nesses terrenos pantanosos, porque se evadiram da grande lei e tornaram-se por isso e ainda se tornam vítimas preferidas. Usaram-nas para tentar prejudicar o apostolado sublime de Jesus, audaciosamente supondo perturbá-lo, tanto encarnados como desencarnados. Mas a força dessa luz divina, presente no Rabi, no meigo Rabi, irradiando-se soberanamente, afastou-os, desarmou-os, submeteu-os, porque esta luz era invencível. Como diz a nossa querida irmã, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, é o amor imbatível, o amor, o inatacado amor. Por mais que o ataquem, esta luz os repele, desarmando-os, afastando-os, submetendo-os. Individualmente, petulantes e prepotentes na sua arrogância, ou então, coletivamente em legiões, em magotes, todos eles que chegaram foram repelidos, porque Jesus é a paz. Aonde Jesus ia, aonde Jesus chegava, ele se dirigia a todos dizendo que a paz esteja convosco. É o sentimento a ser buscado, pois a paz gerará em nós um equilíbrio psico-orgânico, nos levando à saúde, nos levando a um equilíbrio hormonal, nos levando à produção cada vez mais de neurotransmissores proporcionadores do prazer, da felicidade e da alegria. É a paz e não a ansiedade, a busca infrene pelos interesses pessoais, a busca insaciável para atender aos interesses capitais de cada criatura, pois Jesus é a paz. Quantos se lhe acercam e que absorvem o mínimo desta luz, fazendo despertar a luz latente que se encontra em nós, pois quando fomos criados simples e ignorantes, fomos semeados pelas leis luminescentes do Pai. E Jesus, então, fazia com que essa luz brotasse, a partir do momento que a criatura se lhe acercava, porque o buscava. Agora, se fogem dessa harmonização, volvem, pois nunca mais perderão a impregnação do seu amor. Um dia voltarão, um dia volverão, porque de alguma forma foram impregnados por esse amor. E conhecendo ontem dos Espíritos, Jesus penetrava nas raízes, na causa matriz das aflições humanas e sabia atenuá-las com suas palavras. Quantas vezes o Mestre se referia ao passado, muitas vezes de uma forma escondida, abscôndita, para que a criatura então pudesse despertar daquele torpor, daquela hipnose individual, quando não coletiva,
e propiciava novos rumos fora da dor, para que houvesse a recuperação moral de cada um, trazendo as novas leis, os novos ensinamentos. Eis porque a este desimpede os membros hirtos na paralisia, aquele abre os olhos fechados, a esse limpa as ulcerações, aquele outro desamarra dos liames obsessivos, a um restitui som aos ouvidos moucos, a outro devolve a voz. O seu amor não tem limite. Claro que toda esta potência espiritual de Jesus aliava-se à minúscula fé que já brotava na criatura. Daí ele ter dito: tua fé te salvou. Muitas dessas situações eram colocações de próteses, assim poderemos dizer, de ectoplasma, em substituição àquele membro doente, para que depois o perispírito, o corpo espiritual, movido pelo Espírito, renovado, remoçado, redesenhando o seu futuro, pudesse então atuar nesse corpo espiritual e, consequentemente, nas células tronco, produzindo membros sadios, no chamado milagre que não existe, mas que tudo segue as leis maiores do livre-arbítrio, de decisões. Por isso Jesus disse, e dizia, e volta a repetir: tua fé te salvou, mas não voltes a errar. Não faça a restituição daquelas deficiências que se instaurarão no corpo espiritual, produzindo novas enfermidades, se não as mesmas. Por isso, aí está claramente a cura, a chamada cura do Mestre Jesus. Diz Mateus no capítulo 10, versículos 32 a 34, que ao espocar das suas mercês, quando as multidões buscavam socorro para as suas mazelas, trouxeram-lhe um mudo endemoniado. A obsessão, chamada obsessão ultris, persistente, de que padecia aquele homem, afetava-lhe o centro da palavra. Então aquelas energias obsessivas atuavam no centro da palavra, anulando a sua capacidade de falar. Dentro da neuroanatomia, sabemos que esta área no cérebro, na região cortical, responsável pela motricidade da fala, denomina-se a área de Broca. É onde os espíritos atuavam. E atuaram nesse mudo endemoniado, no centro da palavra, num cérebro orgâneo receptivo a este processo obsessivo ultris. Nas fronteiras das vibrações físicas, esses espíritos se agridem mutuamente, não havendo algoz e vítima e algoz, mas são algozes, não só de si próprios, como nesse relacionamento com o próximo. Por isso, desforçam-se, vingam-se. O algoz de ontem, vítima de hoje, nessa luta feroz. Mas Jesus, na sua autoridade ímpar, interfere nesse duelo sem palavras, só olhando, com aquele olhar tranquilo, sereno, penetrante, e gerava ali, nesses espíritos, já em momentos de despertamento, um processo de alívio ao perseguidor, mostrando a ele, intuindo-lhe que o endividado não prosseguirá sem justiça, que a justiça estará
dentro dele próprio, no chamado tribunal da consciência, não lhe cabendo ao agressor, ao algoz, fazê-la justiça com as próprias mãos para não incidir num erro mais grave. Jesus então liberava a vítima atual no seu despertamento, dando-lhe a lucidez necessária pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, no verbo, uma oportunidade de reabilitação. O homem então recuperou-se pela fé, pelo entendimento. O entusiasmo fez-se geral num hino de louvor e lágrimas. A treva humana, porém, despeitada e vítima da própria incipiência ou ignorância, alardeia pela boca dos fariseus, a boca farisaica. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Ou seja, dizendo que Jesus estava a serviço do príncipe dos demônios. Mesmo ante a evidência do fato, a má fé encontra argumentação. Diz Amélia Rodrigues, como se socorre da sombra, ele apela pelas suas expressões. Isto é muito interessante, que muitas criaturas imersas neste processo obscuro e sombrio, nada lhes resta apenas apelar pela própria sombra. Ou seja, já está acostumado, viciados a esses aspectos sombrios. É o condicionamento sombrio que todos nós carregamos e que precisamos mais uma vez da vontade, do querer, do livre-arbítrio para fazer nesses pequenos compartimentos, esses pequenos setores, esses cadinhos, esses aspectos, esses vislumbres de luz de um espírito em processo de transformação. E diz a nossa querida Amélia, porque se sente impura, a criatura acredita na força da impureza. Tão arraigada que ela se encontra a este processo de impureza. Desde que convive com astúcias e ardis, aceita a hipótese da existência do príncipe do mal, que eles acreditavam que Jesus estava a serviço, em razão de um processo de sintonia com o mal que ainda predominava nas criaturas e ainda predomina em muitos. Jesus não lhe disse nada. O silêncio é uma prece. Nem se fazia necessário dizer, porque eram criaturas ainda enregelecidas pelo erro, que o despertamento surgirá mediante a dor excruciante, a dor que faz sofrer nas fibras mais íntimas das criaturas. E ele saiu a irradiar a soberana luz do amor e da esperança para todos, que até hoje fulge, que até hoje é dominadora no seu sentido real, no acume da montanha das humanas dificuldades apontando rumos, foram as bem-aventuranças, lições de inestimável valor. E até hoje, essas bem-aventuranças estão íncitas nas camadas estruturais mais profundas, próximas que se encontram ao inconsciente nosso puro, a presença divina em todos nós, a zona crística, ao ultraser de Plotino, como também o self, o junguiano. É nessa região aonde se encontram as leis maiores que um dia nós divisaremos eternamente e estaremos ao lado do Pai. Mas muito próximos a ela, a esta zona, vamos ter esses arquétipos experienciais de um dia, pela coletividade,
nós termos tido contato com as bem-aventuranças que estão em todos nós. E são as bem-aventuranças que foram trazidas pelo Mestre, levadas a todos os corações, que em verdade serão esta luz, a perene luz, como nos diz Amélia Rodrigues. Ó irmãos, a luz encontra-se em nós, que saibamos buscá-la pelo nosso esforço e pelo nosso trabalho pessoal. Que Jesus nos abençoe mais uma vez por estas lições imorredoras que nos são trazidas pela nossa doutrina espírita. Graças a Deus.